Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado pela participação. Hoje nós temos um assunto que vamos tratar, que foi por conta de uma pauta que você mesmo pediu. A gente fica aqui muito lisonjeado com tudo aquilo que você tem demonstrado de carinho conosco e de sugestões, críticas, que tem feito esse programa cada vez melhorar mais. É feito para você. Rubens Moscatelli, presidente do Sicom, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Chiarella. É sempre um prazer estar aqui para que nós possamos fazer um programa que é dedicado ao nosso telespectador. E hoje nós vamos falar sobre convivência, né? Isso é muito bom, né? Aprender a conviver bem. E para nos ajudar, nós trouxemos Ismar de Oliveira Freitas Júnior. Ele é pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Santos, sabe lidar com conflitos, lida com convivências. Muito obrigado por ter aceito o convite, está aqui conosco, viu, Ismar? Eu que agradeço, Beto, a oportunidade. É muito bom estar aqui participando aí desse assunto tão interessante, né? E que faz parte do nosso viver em condomínio também. É isso mesmo. E, gente, como é que está aí dentro do seu condomínio? A convivência é boa? Está difícil? O síndico tem uma participação importante nisso? E o Sicom, que eu já vou querer logo direto ouvir a opinião do Rubens, faz um trabalho muito direto, isso que trata de uma comunicação não violenta, de como que a gente lida com isso e procura levar para o líder do condomínio, que é o síndico, que é o que tem a governabilidade, vamos dizer assim, por conta de uma eleição, porque também é votado, não é? Sim. E como é que você tem lidado o sindicato tem visto e lidado com essas questões de convivência no condomínio? Olha, nós temos lá no curso de síndico profissional que ele é um preparatório para esse síndico que vai ser conduzido ao cargo lá de líder dentro desse condomínio, representante, pelo menos dois instrumentos que nós julgamos importantíssimos. O primeiro deles é lidar com os conflitos, tá? A comunicação. Tudo parte da comunicação, da forma como eu me expresso, da forma como eu ouço o meu semelhante, o condômino. Então eu tenho que reduzir ao máximo esse conflito verbal e até corporal, que muitas vezes a gente se coloca de uma maneira que a gente já agride o outro sem notar. Só com gestual, na verdade. Só com gestual. Exato. Então tem essa questão, mas também dá a esse síndico, a esse futuro síndico, o instrumental jurídico e legal, no sentido de como lidar com aqueles que, embora você use todo o seu arsenal na tentativa de eliminar o conflito de comunicação, você possa tomar as medidas pertinentes para eliminar da pior maneira possível, que é o conflito judicial. Exatamente, que acaba chegando às barras lá dos tribunais e aí fica muito difícil de você reaver essa convivência e tal. Agora, nós buscamos sempre viver muito bem, não é? E o objetivo desse programa, que é o Viver em Condomínio, e é exatamente isso, o número de prédios que nós temos aqui na nossa cidade de Santos e o tanto que a gente reparou que esses conflitos existem e nós queremos ajudar. E o Ismar, pastor Ismar, vai poder nos ajudar nesse sentido primeiro, de você poder entender, nós todos aqui entendemos, o que é, numa questão conceitual mesmo, a convivência. Como a gente pode tratar de uma maneira bem didática para entender o que é conviver, viver com alguém, né? Estar juntos no mesmo espaço. Eu quero usar como pensamento a citação de Martin Buber, que era um filósofo, pedagogo austríaco, de berço judeu, e ele dizia que a verdadeira vida é o encontro, né? E esse encontro significa imediatamente, inevitavelmente, o encontro com o outro, né? Com o diferente. Ou seja, a convivência ela parte do princípio de que as pessoas não são iguais, né? Eu sou diferente do outro.
né? E essas diferenças, elas devem ser administradas de forma que contribuam com a própria relação em si, com a própria convivência. Não ser instrumento de afastamento, né? De dispersão, muito pelo contrário. E essa ideia de encontrar o diferente é a alteridade, é o outro mesmo, né? Que pensa diferente, que tem os seus trejeitos, que tem as suas habilidades. E se administrarmos bem a convivência, eu vou fazer uso do que o outro tem de melhor e oferecer o que eu tenho de melhor, né? Então, é uma troca, mas uma troca de favores, de benefícios, não apenas eu me beneficio e ponto final, não. Eu me beneficio e também beneficio a vida do outro, né? A convivência, ela implica nessa flexibilidade, nessa aceitação do outro, das diferenças, objetivando, tendo como intenção o bem comum, né? Nós estamos tratando de condomínio, então é algo coletivo, não é algo singular, né? É algo mais abrangente do que o próprio eu. Perfeitamente. Você vai continuar acompanhando no longo período de programas que nós já fizemos e outros tantos que vamos fazer, é continuar lidando com isso, porque esse assunto efetivamente é inesgotável, porque nós precisamos aprender a lidar uns com os outros. E esse que é o grande desafio, não é? Verdade. É poder dar um pouco de mim para o outro sem olhar para o próprio umbigo. E hoje, no nosso país, a gente tem tomado como exemplo, né, um noticiário, que a maioria está olhando lá para o próprio umbigo. Mas eu queria colocar aqui uma questão tanto para o pastor Ismar quanto para o Rubens. Você acha que o ser humano está perdendo a capacidade de ceder, perdendo a capacidade de entender o problema do outro, entender que ele é só ele individualizado, cada vez voltado para si mesmo? Como é que a gente muda esse estado de coisas? É um trabalho que precisamos estar juntos nisso, né? Se nós formos pensar, até em termos de legislação brasileira, a Constituição, nós sempre falamos de princípios, né? Um dos princípios que está na Constituição, não necessariamente expresso, é do coletivo. O interesse coletivo, ele suplanta o individual. Perfeitamente. Isso está lá, é princípio. Muito bem. O que nós temos visto na sociedade? Eu faço parte da sociedade e também sou vítima, muitas vezes, dessa mesma situação que eu vou falar aqui. O individualismo cada vez maior, o isolamento cada vez maior. À medida que eu proporciono, por exemplo, o acesso, você vai gostar do que eu vou falar, que é da internet. Eu deixo todo mundo na rede e às vezes eu estou aqui para falar com você, eu falo pelo meu dispositivo eletrônico, ou eu mando uma mensagem rápida. Então, o que está acontecendo? Essa convivência interessante de trocas e tudo mais, está perdendo espaço para o individualismo da comunicação, que gera outros problemas. Na medida em que eu não tenho convívio pessoal, que ele pode ser favorável, ele pode ser não tão favorável, mas é um convívio pessoal, eu vou perdendo essa habilidade de lidar. Habilidade de ceder, inclusive. Deixa eu dar um parênteses nisso. Porque ali dentro eu falo, eu aperto o botão, acabou. Tratou de questões de redes sociais, né? Web é rede e, por incrível que pareça, o Marco Civil da Internet, ele trata de rede colaborativa. Sim. É isso que é a rede. É a rede para se colaborar mutuamente. E aí, o uso faz com que, às vezes, se desvirtue isso. Não vou nem falar de banda larga fixa, nem da Anatel, né? Que foi criada para me ajudar e acaba... Vou fazer um programa só disso. Ismar, o que você pensa nessa questão de estarmos tendo que ceder? Porque esse que é também um ponto importante para uma boa convivência, né? Já foi dito, né, antecipadamente, que há uma manipulação, um uso equivocado da convivência, né? Vamos dizer assim, há um adultério dos seus princípios e valores. Porque conviver não significa exercer poder, né? Não é querer dominar o outro, muito pelo contrário. É você oferecer o que você tem de melhor, na expectativa de que o outro também ofereça. E essas ofertas, né, múltiplas, né, elas colaboram para o bem comum. Você imagina, você está no mesmo lugar, na mesma hora, todos os dias, fazendo as mesmas coisas. Você tem que ter muita flexibilidade, muita habilidade para lidar com essa convivência, especialmente condomínio.
As pessoas se irritam até com o cheiro do bife do vizinho. É perfeito, é isso então, mesmo, você tem que ter maturidade. Fala assim, você é hora de fritar esse bife? Você tem que entender que a sua participação, ela é inclusiva, ela inclui os outros, não é exclusiva, não é excludente, exclui os outros, né? Tem gente que vive em condomínio querendo excluir todo mundo, não cumprimenta, não dá um sorriso, não vamos dizer que sobre pagamento do condomínio, né? Mas são coisas mais absurdas. A própria pituca de cigarro joga em qualquer lugar, fala alto, né? Quer dizer, eu tenho que pensar o seguinte: eu estou aqui para colaborar com o outro. Se você chega no seu condomínio, você está querendo conversar, mas tem alguém precisando dormir, você respeita, né? Você guarda a sua conversa para o momento certo. Então, ceder é essencial. As pessoas estão tendo dificuldades porque se sentem meio donas, né? Estão usando as suas oportunidades como instrumento de poder e domínio. Individualizado, porque às vezes a gente ouve dizer assim, estou dentro da minha casa, eu faço o que eu quero, eu estou na minha casa. Mas espera um pouco, a sua casa tem outra em cima e tem outra embaixo. Ou do lado. Quiçá do lado, né? Porque hoje, e outras novas construções, a propagação de som é muito maior do que era antigamente. Então, são problemas que a gente tem que lidar também. E a gente não pode esquecer, até como eu e você, principalmente, como somos da área jurídica, que tem um princípio básico, que é o meu direito termina quando o do outro começa. A mesma coisa é a convivência. O meu direito a usufruir da minha propriedade é pleno, até o limite do outro. É a liberdade sem invadir direito alheio, não é? É simples e ao mesmo tempo complexo. Por quê? Aí entra numa outra questão que a gente já tratou até em outros programas. As pessoas não foram preparadas, a grande parte não foi, de viver nessa comunidade de condomínio. Muitos moravam em casa primeiro e agora passaram a morar num lugar que tem um monte de regras, de limitações muito explícitas, que o síndico acaba tendo que ser o fiscal, aquela pessoa que vai cobrar o comportamento. E quando a maioria das vezes nós temos a área comum de lazer, sim, também, não é? Precisamos impor... Tem uns que abusam dessas áreas de lazer para fazer coisas que não necessariamente deveriam ser feitas nem ali, nem em outro lugar, né? Pois é, aqui a questão, né, como nós estávamos falando, é uma questão de princípios, né? E o princípio, ele vem antes da regra. E a regra é que estabelece a norma. Nós vamos fazer um intervalo tratando de princípios agora e voltar para falar sobre regras de boa convivência. Daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados.
Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TVcom, sempre com você. Porta. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TVcom. TVcom, interagindo com você. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TVcom, canal 11 da NET. No nosso intervalo nós estamos falando das questões principiológicas, que é o princípio vem antes da regra, aí depois vem regra. Ismar, regras de boa convivência. Como é que você vê a questão de regra? Regra é alguma coisa que é cogente, que é imposta. Então eu preciso mesmo, né, ter uma regra para poder conviver, não é isso? Verdade. Primeiro precisa-se vencer a questão da antipatia com tudo aquilo que é imposto ou que é regra, né? Geralmente as regras, elas têm o objetivo de produzir o bem comum, né? Não é alguma coisa que só me beneficia a coletividade. Então, primeiro eu tenho que ter essa maturidade de entender que regra está ali para o meu próprio bem, inclusive o bem dos outros. A segunda coisa que precisa ser dita é que a regra, ela na verdade é um estímulo, né? Ela é um quadrante, ela me disciplina, ela me orienta, ela me dá uma luz para aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso. A convivência é isso, o que eu posso, o que eu não posso. Posso agora ou devo fazer depois? A regra, ela tem vários objetivos nesse aspecto. E outra coisa interessante também é que a regra, ela produz o equilíbrio, né? A regra ela organiza, ela dá a estrutura da convivência. Então, se dentro da minha casa o meu filho tem que chegar às 11 horas, como exemplo, porque a partir das 11, no meu conceito, ele corre risco, é mais perigoso, né? Ele não tem maturidade para enfrentar um assalto, ele pode sofrer algum dano material, enfim, cada pessoa tem as suas regras próprias. Em se tratando de condomínio, chegou-se à conclusão que aquelas regras criam e promovem a estrutura que o próprio condomínio precisa. Então, a regra em si ela é muito positiva. O que acontece é que existe uma inclinação nossa, uma resistência nossa, né, à transgressão da regra, né? Isso porque, às vezes, a gente quer prevalecer. A minha vontade, né? Eu quero que seja o que eu quero me satisfazer e não importa se existem regras para isso, não. Eu quero me satisfazer, é o que interessa. É o individualismo, o egoísmo e coisas dessa natureza. Rubens, você acha que o excesso de regras, eles são criados para ninguém cumprir? Não, na verdade, o que acontece, no caso de condomínio principalmente, essas regras elas já vêm previamente fixadas, muitas vezes, pelo construtor. Então, quando eu vou ali residir, vou ali habitar, eu desconheço completamente tais regras. Aí você atribui falta de comunicação ou de interesse? Falta das duas coisas. Duas coisas, né? E numa terceira coisa, falta de conhecimento prévio de que existem essas regras e que eu posso, inclusive, interferir nessa confecção. Se eu sou adquirente de um imóvel e está começando a habitar lá, vai necessariamente existir uma assembleia que a gente chama de constituição do condomínio. E é onde é aprovado o quê? Eu vou eleger o síndico, eu vou eleger o corpo diretivo e vou ratificar ou não a convenção que foi proposta pelo incorporador, pelo construtor. Então, aquele é o momento... Aquelas convenções que já vem pronta... Que é obrigação legal, inclusive, o construtor tem que fazer. Exato. Só que, veja, eu posso interferir naquele momento, é o momento mais
interessante da interferência, porque eu estou começando um novo relacionamento com várias pessoas que muitas vezes eu não conheço, e as regras, elas têm que se ajustar àquilo que a maioria, ou a grande parte das pessoas que estão ali, acham adequado. Vocês acham então, que... falta participação nesse sentido. Então, vocês acham que isso pode, uma regra mal colocada de início, como nós estamos vendo, possa interferir na convivência depois, na relação daquele próprio condomínio? Vocês acham que existem regras que deveriam ter sido revistas, a bem da verdade, não é? Sim. Não vou exemplificar ninguém para não pontuar nenhum condomínio, mas pega uma regra, por exemplo, que muitos condomínios antigos tinham, e que isso foi acabando sendo mudado pela própria jurisprudência, que é a questão de proibição de animais. Certo. Tem gente que compra unidade autônoma em condomínio porque é proibido qualquer tipo de animal, porque não gosta. Só que a regra de absoluta, todo e qualquer animal, ela não tem como colocar isso. Por quê? Porque o ser humano também faz parte do reino animal. Se a gente pegar gramaticalmente aquilo que está escrito, nem nós poderíamos habitar o condomínio. Tinha que escrever um animal irracional, olha como a coisa vai. Veja. Isso é coisa de advogado, hein? Então, mas para a coisa ficar bem clara e justa, a gente tem que fazer uma redação e uma regra na qual todo mundo possa conviver. E é essa a dificuldade. Porque minorias existem na sociedade. E elas têm direito tanto quanto qualquer outro. Só que essa adaptação é que é difícil. Porque hoje em dia, a pessoa que não gosta de bicho, eu acredito que seja minoria. E numa cidade como Santos ainda, até pela né? solidão que as pessoas... Todo mundo tem um solidão animalzinho. que as pessoas têm, né? Principalmente o idoso, ele tem um cachorro, ele tem alguma coisa... Enfim, isso tem que ser olhado. Que acaba não sendo... E as pessoas não vão na Assembleia para tratar desse tema, vão lá para reclamar do vizinho, então, vão lá para... Você falou um negócio interessante, né? A Assembleia. A Assembleia é um lugar para decidirmos como iremos conviver. E onde, na verdade, ela vira um centro de dirimir conflitos. Essa que é a grande verdade. Show de horrores, já ouvi. Show de horrores, né? Não vou nem falar em cusparadas, né? Que ultimamente está na moda aí, um negócio que me causa uma grande indignação. Isso é horrível, isso. Dá para ver pelo estado que fico eu aqui, seu apresentador, de como é repugnante uma cusparada. Mas depois nós vamos falar disso só. Mas o conflito, ele está estabelecido. Vamos colocar por essa premissa de estabelecer esse conflito. Como vamos lidar com eles? Será que é só esperar um momento, daquele momento irado, onde a comunicação vai ser violenta na hora da Assembleia, vai começar, como se diz aí no ditado popular, lavar a roupa suja, desrespeitosamente, inclusive, né? Com ofensas e tal. Como lidar com esses A convivência em condomínio, em qualquer outro ambiente social, ela é uma relação dialógica, não é? Ou seja, eu tenho que estar predisposto ao diálogo. É lógico que essa questão de diálogo, ela vai de berço, de temperamento, de jeito. Tem muitas pessoas, existem pessoas que não têm muita habilidade para comunicar, mas tem um aprendizado. Bom mediador ajuda, exatamente, né? Eu tenho que aprender a ouvir, né? Eu tenho que aprender a falar primeiro, e aprender a ouvir. Mas existem coisas essenciais dentro dessa relação dialógica, que talvez mais tempestiva na hora de um conflito, é a gente trabalhar um aspecto que é fundamental para qualquer convivência: respeito. Perfeito. Eu tenho que respeitar, eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar. Perfeito. Né? Se você torce para um time, eu torço para o outro, eu respeito você e você me respeita. Ainda que eu não goste do seu time e não concorde com a sua torcida. Né? Mas não se trata de ajuizar sobre as preferências do outro. Respeitar, no grego, é fobia, é medo. Né? E o que seria esse medo? É o medo de agredir você, de violentar você, de ofender você. Então eu tenho que ter esse freio na minha conduta. Na minha relação com as pessoas, eu tenho que temer, né, a ofensa ao outro. Eu não posso me orientar por essa prática que ofende, que magoa, entristece e que às vezes distancia, dispersa e não traz nenhuma solução. Ainda mais uma convivência em condomínio. E que acaba criando um conflito duradouro.
Exato. Mágoas que permanecem, perduram, e um detalhe, eu saio com a impressão super errada sobre a pessoa com quem eu tive o conflito. Né? De repente, para mim, ela não presta, e ela é uma pessoa valorosa. E aí eu fico carregando esse estigma, né? Que se cria sobre alguém. Uma solução prática do conflito é você trabalhar o que o outro tem de melhor. É a chamada benignidade, que é um tipo especial de bondade que me capacita a ver o que o outro tem de melhor. Então, se no condomínio o cara lá não gerencia bem dinheiro, a gente não coloca ele no dinheiro, mas ele limpa muito bem, então coloca ele na limpeza. Eu vou trabalhar com o que ele tem de melhor. Pronto, vou conviver muito bem com as pessoas. Deixar bem claro aqui para o nosso síndico também, que o SICOM, ele faz esse trabalho de preparação do mediador. Sim. Porque o mediador, ele consegue dirimir esses conflitos, através exatamente dessas questões principiológicas que o Ismar falou, não é? O mediador, ele tem que ter um preparo muito eficiente. Não é qualquer pessoa que de um primeiro momento vai conseguir ser mediador, mas é uma posição social, inclusive, que ela, se você for treinado, você consegue ter habilidade. Até colocando aí um sinônimo muito vizinho dessa palavra mediador, é um conciliador. Exatamente. Por aí. Porque ele vai trabalhar com divergências, com diferenças, e ele tem que trabalhar para conciliar isso. Esse não é o papel do síndico? É um dos papéis. Além de todos os outros que a lei na verdade, impõe, ele tem que ser mágico. Ele faz parte do poder executivo do condomínio. Exato. Mas ele é o camarada que recebe as demandas, as aspirações daquela comunidade. As queixas. Né? Mas a gente já tem tem que tomar medidas. A gente já tem a ideia, né, Rubens, que ele é o aceito pelo resto do condomínio, porque foi votado, não é? Exatamente. Então, você não acha que esse homem, essa figura do síndico, e com o papel que o SICOM exerce nisso, de torná-lo um mediador de conflitos mesmo? Ele tem que orientar-se por esse lado. Porque o SICOM faz o quê? Nós temos lá o nosso curso de, como eu falei, síndico profissional, onde todas essas coisas são faladas. Mas cada um tem a sua prática. Por exemplo, o síndico de um condomínio com 1.500 apartamentos, ele vai ter que ter um sentido diferente no contexto daquele que é síndico de 3 imóveis, ou que é o gestor de 3 imóveis. Às vezes você tem um local menor, mas que o conflito é maior, porque, por exemplo, o morador da casa 3, ele não contribui, ele não paga em dia, está sempre... Enquanto que eu tenho de 1.500, vai ter uns 10% que não pagam em dia. Mas na massa eu consigo resolver. Perfeito. Essa é uma questão. Nosso programa encerrou. Vou pedir ao Rubens que faça suas considerações finais e que convide síndicos lá a participar no SICOM. Então, nós temos todo mês o curso de síndico profissional. Só não tem curso no mês de dezembro, janeiro e fevereiro, normalmente. Mas todos os meses nós temos. É aberto a todos. Participe, entre no nosso Facebook lá, o www.facebook.com, né? E nos auxilie aqui no nosso programa, sempre trazendo a sua sugestão. Obrigado pela sua participação e até a próxima. E você, síndico, aproveite lá para se aprimorar. Procura o SICOM. Ismar de Oliveira Freitas Júnior, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Santos, muito obrigado. Suas considerações finais, também está aberto a convidar, a visitá-lo. Qualquer que seja o âmbito da nossa convivência, condomínio, em qualquer outro ambiente social, todo mundo quer viver bem e todo mundo quer paz. Perfeito. Então, sejamos pacificadores, conciliadores, né? E eu tenho que fazer algo, socialmente falando, que contribua, que colabore para a paz. Eu sou beneficiado e beneficio os que estão à minha volta. Então, vamos viver melhor, gente, em paz. É isso mesmo. Aproveito então a última palavra aqui do Ismar para desejar a você muita paz, que você tenha aí uma convivência muito harmônica aí no seu condomínio. O programa está sempre à sua disposição para tirar as dúvidas e também encaminhar a você algumas considerações que podem lhe ajudar. Chegamos ao final do nosso programa, muito obrigado pelo seu prestígio, até a próxima oportunidade, fique com Deus. Viver em condomínio. Apoio SICOM,
a mão amiga no momento certo.